Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Na videoaula de hoje, nós vamos estar falando sobre as plantas alimentícias não convencionais e a saúde. Para ilustrar a nossa aula, utilizaremos a cartilha de punks disponibilizada pela CAR. Essa cartilha está disponibilizada para download no site da CAR e também da SDR. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas espécies de punk e um croquis de apresentação delas. Essa publicação é o resultado da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, por meio do Projeto Bahia Produtiva e a AVP, Centro de Nutrição Funcional, como parte da estratégia do desenvolvimento de ações de segurança alimentar e nutricional realizadas junto às famílias envolvidas. As punks são espécies de plantas pouco comuns no dia a dia das pessoas. O termo punk, por vezes, causa estranheza porque ainda não foi muito divulgado, e essas espécies não são encontradas com facilidades em feiras, mercados e outros espaços de comercialização. No passado, essas plantas faziam parte da cultura e alimentação local e eram encontradas nos quintais, roças, pomares e terrenos baldios. Com o passar do tempo, houve uma diminuição da diversidade de alimentos que comemos diariamente e o aumento do consumo de produtos industrializados. Tudo isso resultou no quase desaparecimento das plantas e de como utilizá-las. Em geral, as punk ainda são mantidas por alguns agricultores e comunidades que resistiram a essa padronização das variedades cultivadas, valorizando o conhecimento e as espécies utilizadas por seus antepassados. Como as punk são plantas espontâneas em geral, resistentes a pouca adubação e têm baixa necessidade de irrigação, elas possuem uma alta quantidade de fitoquímicos, diminuindo o risco de doenças crônicas como a diabetes. Essa é uma cartilha que apresenta as principais punk que podemos incluir na nossa alimentação, ressaltando quais são os benefícios à saúde e informações sobre as técnicas de cultivo e como utilizá-las na cozinha. Vamos começar falando então do Oropronopis, planta perene resistente de características nutricionais reconhecidas e com sabor especial. Planta perene é aquela que pode ser cultivada durante vários anos sem necessitar ser replantada. Oropronopis é uma planta nativa do Brasil e é mais tradicional o seu uso em Minas Gerais, sendo muito utilizada em cercas vivas devido à presença de espinhos. Entretanto, para o cultivo, sugere-se o plantio com podas sucessivas para compor uma forma de taça, de uma maneira bonita e equilibrada de estar cultivando aí o Oropronopis. Como plantar? Fazer o enraizamento de estacas com 15 a 20 centímetros em cerca viva. Manter 1 metro entre plantas em campo aberto. Fazer plantio entre linhas simples ou duplas, de 1 a 2 metros entre linhas, com 1 a 1,5 metro entre plantas. Como cuidar? Capinar em torno dos berços ou covas quando necessário, em geral após as podas de colheita. Fazer adubações de cobertura com matéria orgânica, esterco variado e previamente curtido a cada uma das colheitas. Realizar podas de formação a partir de 2 meses, levando para desfolha à sombra. Apesar da resistência à seca, para manter a boa produção, em períodos secos é necessário irrigar aproximadamente 1 vez por semana. Como colher? Inicia-se de 2 a 3 meses após o transplantio de mudas. Pode colher as folhas isoladas, mas a recomendação é fazer podas, sendo que cada poda será uma colheita. Como usar o Oropronopis? As folhas são usadas em diversas receitas, destacando-se pratos como caldos, sopas, cozidos, carnes ensopadas de aves, suínos ou bovinos. Também se faz farofa, torta salgada ou mesmo saladas, no caso de folhas novas. Os frutos são comestíveis também, mas deve-se ter o cuidado com os espinhos delicados para dar preferência pelo consumo das folhas cozidas ou refogadas. Vamos falar agora sobre a palma. A palma é uma planta perene,
resistente a ambientes áridos e secos, de origem mexicana, onde é um alimento comum em algumas regiões. No entanto, é tão adaptada ao sertão que imagina-se ser uma planta nativa da caatinga. Muito usada na alimentação animal, a palma gigante apresenta potencial subutilizado na alimentação humana, havendo inúmeros relatos de uso em tempos de escassez, bem como na mais alta gastronomia. É comum o cultivo comercial de frutos, figo da Índia, em vários países. Há outras espécies de palmas alimentícias, como a miúda. Como plantar? Plantam-se as folhas modificadas, comumente chamadas de raquetes, enterrando 1/3 delas no solo pela base. Podem ser cultivadas de forma isolada em quintais ou em lavouras, no espaçamento de 2 a 3 metros entre linhas e 1 metro entre plantas. Para a alimentação animal, é comum plantar mais adensado, 2 metros por 25 centímetros entre plantas. Como cuidar? Capinar quando necessário e, em geral, não é preciso irrigar, mas para aumentar a produção, irrigar uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Como colher? Pode-se iniciar a colheita das raquetes após uns 3 a 4 meses do plantio, se tiver uma boa irrigação. Em plantios do sistema de sequeiro, a colheita acontece aproximadamente após 1 ano do plantio. Os frutos devem ser colhidos quando maduros. Usar luvas na colheita por conta dos espinhos. Como usar? As folhas, as raquetes, podem ser usadas na alimentação humana em refogados, mexidos ou em pratos com carnes. Os frutos ao natural ou em suco. Os aspectos nutricionais da palma é um alimento rico em fitoquímicos, compostos que no organismo humano protegem contra danos em diversos órgãos, como coração e fígado, diminuindo as chances de doenças nesses órgãos. São fontes de fibras, sendo importantes na manutenção dos níveis adequados de açúcar e gordura no sangue. Falaremos agora sobre a chaia. Hortaliça folhosa, perene, permanente, resistente à seca, ficando verde após 3 ou 4 meses sem chuva. De origem mexicana, era considerada sagrada no tempo dos astecas, sendo comum na culinária mexicana até hoje. Sua difusão pelo Brasil é relativamente nova, recebendo o nome comum de couve de árvore ou espinafre de árvore. Existem 2 tipos mais conhecidos no Brasil, a chaia mansa, ou com folhas de 3 pontas, ou a chaia estrela, com folhas de 5 pontas. Como plantar? Fazer o plantio no início da estação chuvosa por meio de estacas de 15 a 20 centímetros, sendo a chaia muito resistente e fácil de brotar. Pode-se fazer o plantio isolado ou em lavouras, em linhas espaçadas de 2 a 3 metros. Adequa-se muito bem a sistemas agroflorestais. Como cuidar? Capinar em torno das plantas quando necessário, especialmente no início do desenvolvimento. Irrigar nas primeiras semanas, uma vez por semana, se necessário, até o pleno brotamento. Como colher? A partir de 2 ou 4 meses, colher folhas novas, sempre bem verdejantes. E como usar? Usar as folhas, sempre bem refogadas ou cozidas em sopas, caldos ou com ovos. Não comer as folhas cruas. Os aspectos nutricionais da chaia. As folhas da chaia têm importantes nutrientes como proteínas, fibras, cálcio, ferro, vitamina C e fitoquímicos. É importante não comer as folhas cruas, pois podem fazer mal. Então, sempre refogar as folhas ou cozinhar junto com outros alimentos. A farinha da chaia é importante no tratamento de doenças intestinais, melhorando sintomas como dor, gases e intestino preso. É também uma excelente fonte de proteínas, oferecendo todos os aminoácidos necessários para uma boa saúde. Agora nós vamos falar sobre a araruta. Planta nativa do Brasil, usada pelos indígenas, tem um cultivo tradicional no recôncavo baiano. São famosas as quitandas de araruta, saborosas e desmancham na boca. Há relatos saudosos de agricultores experientes que dizem ter criado os filhos no mingau de araruta, inclusive os que tinham cólica causadas pelo leite de vaca. Como plantar?
No início da estação chuvosa, entre setembro e dezembro, plantar as mudas, porções dos rizomas ou batatas, com pelo menos 2 centímetros e 2 gemas, no alto de leiras, cobrindo-as com um pouco de terra. O espaçamento de 80 centímetros entre leiras e 30 centímetros entre plantas. É comum manejar a produção espontânea de plantio em áreas do ano anterior. Como cuidar? Capinar quando necessário. Em geral, não precisa irrigar, mas em caso de estiagens muito longas, irrigar uma a cada 2 semanas. Como colher? Cerca de 1 mês após o término do período chuvoso, a depender da região, entre maio e outubro, após a secagem total das folhas, parte aérea. A colheita é manual com o auxílio de um enxadão. Como usar? As formas mais utilizadas são o polvilho ou a farinha para fazer mingau, biscoitos, sequilhos, quitandas em geral. Pode ser usada para engrossar diversas preparações. Os rizomas recém-colhidos, ainda bem tenros, podem ser cozidos, assados ou grelhados. Os aspectos nutricionais da araruta. Contém um carboidrato amido de fácil digestão, fornecendo energia para o corpo de forma rápida. Além disso, a farinha de araruta tem sido muito estudada no controle de sintomas intestinais, como diarreia, intestino preso e dor abdominal. Vamos falar agora sobre a moringa. Planta de origem indiana, de múltiplos usos, alimentício, destaque para as folhas, mas também vagens, flores, sementes e raízes, produção de óleo, limpeza de água, forrageira, melífera e adubação verde. É uma árvore, mas pode-se cultivá-la como hortaliça mediante podas sucessivas em plantio adensado. Como plantar? Por sementes. Sementear 2 a 3 sementes no berço ou covas, deixando só a planta mais vigorosa após o desbaste, quando se arrancar o pé mais fraco. Pode-se cultivar plantas isoladas, deixando formar árvores, ou lavouras em linhas espaçadas de 1,5 por 3, 1 a 2 metros entre os canteiros, sob plantio adensado, de 50 a 50 centímetros, ideal para o consumo como hortaliça folhosa. Como cuidar? No início, capinar em torno das plantas e irrigar uma vez por semana, até o pegamento, para ter certeza que a planta vingou. Em plantio adensado, sugere-se fazer podas, sempre que as plantas atingirem 1,80 m, 2 metros de altura. Como colher? A partir de 2 meses, colher folhas novas, sempre bem verdes. No caso do plantio adensado, sugere-se colher mediante podas, destacando-se as folhas completas, formando maços com 7 a 10 folhas. No caso de vagens, colher quando bem novas, até 5 centímetros de diâmetro. Como usar? Folhas sempre refogadas ou cozidas, em chá, sopa, caldo, com ovos mexidos ou em omeletes, em farofa ou no feijão. Pode-se fazer a farinha de folhas moídas para enriquecer pães e massas. Vagens verdes bem refogadas ou cozidas. Sobre os aspectos nutricionais da moringa. Consumir as folhas da moringa ajuda o intestino a funcionar melhor, pois ela contém um teor importante de fibras. Além disso, as fibras da moringa ajudam a liberar o açúcar dos alimentos de forma mais lenta no sangue, bem como diminui a absorção de gordura, ajudando na redução do colesterol no sangue. É uma excelente fonte de proteínas, com todos os aminoácidos essenciais ao organismo. Agora falaremos da vinagreira ou cuchá, uma espécie de hibiscus, planta de múltiplos usos, de origem africana, trazida pelos escravizados. No Brasil, assume especial importância no Maranhão, sendo ingrediente do prato regional, arroz de cuchá. Existe também outra espécie semelhante, a vinagreira roxa. Como plantar? Semear 2 a 3 sementes por berço, no espaçamento de 1 para 1. Também se pode usar mudas de raízes nuas quando a germinação é espontânea ou enraizamento de estacas na fase vegetativa. Tirar a estaca antes da época de florescimento. Como cuidar? Capinar quando necessário. Em geral, não é necessário irrigar, mas, caso ocorram estiagens prolongadas, irrigar uma vez por semana. Como colher a vinagreira? Inicia-se a colheita de folhas cerca de 2 meses após o plantio, podendo se estender 4 a 5 meses.
Pode-se colher folhas isoladas ou podar ramos e colher as folhas. Sugere-se colher ramos bem baixos, dando formato de taça às plantas. A colheita de flores começa do 4º ao 5º mês, de frutos imaturos do 5º ao 6º mês e os frutos secos do 7º ao 8º mês. Como usar? As folhas cozidas ou refogadas podem ser adicionadas em pratos com arroz, peixe ou camarão. Folhas novas em saladas, as flores em chás ou saladas. Os frutos servem para fazer sucos e geleias. Quando maduros, retirar a semente central. São muitos os aspectos nutricionais da vinagreira. Ela exerce um papel importante como efeito diurético e, por isso, estudos mostram que auxiliam no controle da pressão alta. Falaremos agora da língua de vaca ou cariru. Hortaliça perene, se adapta a diferentes condições climáticas, é resistente à seca e ao calor, e também adapta à sombra em sistemas agroflorestais. Recebe vários nomes de acordo com as regiões, muitas vezes sendo confundida com o Major Gomes, que tem hastes florais mais longas e flores menores. No Nordeste, é tradicional o uso de língua de vaca na Semana Santa. No Amazonas e no Pará, seu consumo é muito comum sob o nome local de cariru. Como plantar? Por meio de estacas tenras, novas, com os 10 centímetros. Também se propaga facilmente por sementes, dispersas naturalmente. Pode-se fazer o semeio a lanço ou em bandejas. O plantio é feito em canteiros no espaçamento de 20 por 20. Como cuidar? Capinar quando necessário, apesar de sua resistência à seca, para aumentar a produção e ter folhas bem tenras e gostosas, sugere-se irrigar 2 a 3 vezes por semana. Como colher? A colheita é feita a partir de 30 dias, cortando-se as hastes, retirando as folhas e os talos jovens, para consumo, fazendo assim os maços. Como usar? Folhas, talos jovens e tenros, em saladas, caldos, cremes, com ovos ou em pratos com carnes ensopadas. Consumir preferencialmente refogada ou cozida. Os aspectos nutricionais da língua de vaca envolvem: as folhas possuem proteínas, minerais, vitamina C e fitoquímicos. Ainda não se sabe ao certo os efeitos do consumo das folhas, mas seus nutrientes podem ajudar no funcionamento e proteção das células do corpo, principalmente as células de defesa, diminuindo as chances de gripes e resfriados. Falaremos agora da beldroega. Hortaliça comum nos quintais onde se faz uma horta ou lavoura. Em geral, é considerada planta invasora, ou seja, daninha, sendo capinada e desperdiçada, porém é saborosa e nutritiva. Como plantar? Por meio de sementes. Para coletar sementes, colher a planta mais seca e com sementes maduras. Pode-se fazer também o plantio de mudas hastes, com cerca de 10 centímetros, apesar de essa opção produzir plantas menos vigorosas. O plantio é feito em canteiros com espaçamento de 20 a 30 centímetros entre plantas. Como cuidar? Capinar quando necessário e irrigar 2 a 3 vezes por semana. Como colher? A colheita é feita a partir de 30 dias, cortando as hastes e retirando as folhas e os talos jovens e tenros para o consumo. As partes mais duras das hastes são usadas para novos plantios. Como usar? Folhas, talos jovens e tenros e flores em saladas, caldos, cremes, ovos ou em pratos com carnes ensopadas, preferindo sempre consumir cozida ou refogada. Seus aspectos nutricionais. O maior destaque da composição da beldroega é, sem dúvida, seu conteúdo importante de ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura do bem, que faz parte do cérebro e dos neurônios. Por isso, ter a beldroega na alimentação ajuda na memória, no raciocínio e na atenção. Além disso, a beldroega diminui a chance de Alzheimer por proteger o cérebro contra substâncias que causam danos. Vamos falar agora do feijão mangalu, lape-lape. Planta de origem africana, é uma trepadeira anual, viçosa, podendo passar de 10 metros. Produz muitas vagens em caixas de cerca de 5 sementes. Marrons, beges, esverdeadas e arroxeadas com talo branco. É mais usada como adubo verde para melhorar os solos,
mas foi muito usado em Minas Gerais e São Paulo no passado com o nome local de orelha de padre. Como plantar? Por sementes, diretamente no local definido, em linhas, no espaçamento de 1,5 por 2 entre plantas. Como cuidar? Capinar em torno do berço das plantas quando necessário, em especial no início do ciclo. Tutoramento pode ser feito em latada ou espadeira, como se faz para maracujá, em cercas ou em outras plantas. É um feijão bastante resistente à seca, mas para aumentar a produção recomenda-se irrigar uma vez por semana. Como colher? Em geral, efetua-se a colheita das vagens verdes, com 5 a 10 centímetros, com os grãos ainda na fase inicial de formação. Os grãos verdes são colhidos quando as vagens apresentam grãos já formados, porém ainda imaturos. Os grãos maduros são colhidos quando as vagens ficam totalmente secas. Como usar? As vagens são refogadas ou cozidas, como ervilha torta. Os grãos jovens podem ser consumidos cozidos ou em saladas, ou em pratos diversos, com arroz ou carnes. Os grãos já maduros devem ser cozidos após deixados 24 horas de molho, trocando a água. Sobre os aspectos nutricionais do mangalô, como fonte de proteína, os feijões ajudam nos ossos e músculos, além de fortalecer nossas células de defesa, diminuindo as chances de gripes, resfriados e infecções. Vamos falar agora sobre o bredo ou caruru. O caruru ou bredo é um amaranto para a produção de folhas. Na verdade, são várias espécies. Atualmente, é considerada planta invasora para a maioria das pessoas. É uma planta resistente e pouco exigente em fertilidade. Como plantar? Semear diretamente no local definido, a lanço, cobrindo as sementes com pequena camada de solo. É comum em hortas domésticas ou em lavouras ocorrer germinação e produção espontânea, muitas vezes em consórcio com outras espécies, por isso a importância de fazer seu manejo, raleamento e desbastes, e colheita no momento certo para não atrapalhar a produção de outras plantas. Como cuidar? Caso a germinação de sementes fique muito adensada, deve-se fazer o raleio, ou seja, desbaste, deixando-se espaçamento cerca de 10 centímetros entre plantas, capinar quando necessário e irrigar 2 a 3 vezes por semana. Como colher? A colheita das folhas é feita a partir de 30 a 45 dias, quando as plantas atingem de 20 a 30 centímetros de altura. A colheita pode se estender até 50 a 60 centímetros de altura, preferencialmente antes do florescimento ou em sua fase inicial. Como usar? Folhas sempre bem refogadas ou em preparações com carnes, ovos ou em omeletes. De paladar especial, faz parte de pratos típicos, como o efó e o caruru. Seus aspectos nutricionais. As folhas do caruru são estudadas por proteger o fígado, ajudando o órgão a eliminar toxinas que causam males à saúde. Além disso, o caruru protege o órgão de doenças como cirrose. É rico em magnésio, nutriente essencial no controle da pressão arterial. Agora que já falamos um pouquinho sobre algumas espécies de punk e suas características, vamos deixar a sugestão de um croquis de plantio de plantas alimentícias não convencionais. Essa é uma sugestão de croquis orientador da distribuição das espécies. São apresentadas 2 distribuições, um com canteiros e espaldeiras intercaladas e o outro com canteiros e espaldeiras separadas. Nas 2 sugestões, basicamente 4 canteiros, uma leira, 6 linhas de plantas tutoradas em espalmadeira, 2 linhas de plantas isoladas, em um total de 25 a 28 metros por 10 metros. Priorizou-se o consórcio entre espécies, dispondo plantas companheiras, associadas de acordo com as suas diferentes arquiteturas de plantas, promovendo melhor aproveitamento da área. Lembrando, são meras sugestões, pois, claro, cabem adequações locais, com base no espaço disponível e na distribuição de plantas pré-existentes. Por exemplo, se o espaço for restrito, mas houver muitas cercas disponíveis, podemos usar as mesmas para a condução das plantas tutoradas, como por exemplo o feijão mangalô, que é muito comum cultivado nas cercas ao redor das casas.
Destaque para o plantio de moringa em 2 locais, um na linha isolada, margeando a área com crescimento livre para a produção de sementes, e o outro no meio do canteiro, intercalado a Oropronobis, usando um sistema de podas sucessivas, de 40 a 50 centímetros de altura. Então, fechando a nossa videoaula, esse daí é o croquis. Vocês podem notar o espaçamento entre as plantas. Aí está disposto todas as punks que a gente falou na videoaula de hoje. Lembrando que é uma sugestão e vocês podem estar adaptando à realidade de vocês.